A ignorância mais cara do mundo. Você acha que entende de dinheiro. Trabalha, ganha, gasta, paga as contas, talvez até economize um pouco. Mas será que já parou para pensar? Pensar de verdade, como um filósofo, como Einstein, porque se tivesse feito isso, talvez não estivesse vivendo essa eterna sensação de escassez. A maioria das pessoas é analfabeta em um idioma que rege suas vidas, o idioma financeiro. Não por falta de inteligência, mas por excesso de distração. Elas passam a vida perseguindo mais dinheiro, mais coisas, mais conforto, sem nunca questionar o que é riqueza de fato. Sem se perguntar se não estão apenas alimentando uma prisão dourada, disfarçada de liberdade. Albert Einstein, um físico, dizia que juros compostos eram a oitava maravilha do mundo. Nietzsche, um filósofo, falava sobre tornar-se quem se é. Sêneca, um estoico, dizia que o homem rico é aquele que precisa de pouco. E você, vive dizendo que não tem tempo, nem dinheiro. Será que todos eles estavam errados, e só você está certo? A verdade é dura. A pobreza começa na mente. E não estamos falando de pensamento positivo. Estamos falando de pensamento crítico. Nesse vídeo, você vai descobrir que os grandes gênios da história não estavam apenas pensando sobre ciência ou moral, eles sabiam algo profundo sobre dinheiro que ninguém te contou. Eles entenderam que riqueza não é número, é visão, é consciência, é filosofia. Prepare-se para ter suas certezas destruídas. Porque talvez o motivo pelo qual você ainda não é rico é porque nunca teve coragem de filosofar sobre o dinheiro. Albert Einstein mudou o mundo quando provou que o tempo é relativo. Mas o que quase ninguém entende é que essa mesma relatividade também se aplica ao dinheiro. Sim, dinheiro também obedece leis invisíveis. E se você não as conhece, você é apenas uma peça no tabuleiro, e não o jogador. Einstein dizia que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Ele afirmava: aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Essa é a primeira grande verdade que o sistema esconde de você. A maioria das pessoas não ganha dinheiro. Elas pagam para existir, pagam em parcelas, pagam com juros, pagam com tempo de vida trocado por salários medíocres. Pagam a ignorância que herdaram de seus pais e que estão repassando para seus filhos. Você nunca se perguntou por quê? Por que o dinheiro nunca parece suficiente, mesmo quando entra mais? Por que você trabalha mais hoje do que seus pais, mas sente que tem menos? A resposta está no tempo. Einstein provou que o tempo se estica ou se comprime dependendo do observador. E o dinheiro faz o mesmo, ele cresce ou evapora dependendo de como você o trata. R$ 1 hoje pode virar R$ 1.000 amanhã. Ou pode virar pó. Mas o que separa esses dois destinos? Uma decisão, um hábito, um pensamento. Tempo não é dinheiro, é muito mais que isso. A sabedoria popular repete como um mantra: tempo é dinheiro. Mas Einstein e os grandes investidores diriam o contrário. Tempo é mais valioso que dinheiro. Porque o tempo faz o dinheiro crescer, mas o dinheiro nunca vai comprar tempo de volta. O problema é que o sistema te educa a pensar de forma linear. Trabalhe hoje, ganhe hoje, gaste hoje. Enquanto os ricos, os que entenderam Einstein, pensam de forma exponencial. Trabalhe hoje, invista hoje, ganhe para sempre. E o motor por trás disso é o que Einstein chamava de maravilha, os juros compostos. O dinheiro que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera mais dinheiro. Pense assim: se você guardar R$ 10 por dia, o preço de um lanche, e investir com juros de 1% ao mês. Em 40 anos, você não terá só 146 milhares de reais. Você terá quase 700 milhares de reais. Esse é o jogo secreto que poucos jogam. Porque exige algo que nossa geração odeia: paciência. A armadilha do imediatismo. Einstein nos ensinou sobre o tempo. Mas o mundo moderno nos treinou para ignorá-lo. Hoje, você aperta um botão e a comida chega. Clica numa tela e o prazer vem. Gasta um limite que nem é seu e sente que venceu. A cultura do agora é o maior inimigo da sua liberdade financeira. Você não está pobre porque nasceu pobre.
Você está pobre porque pensa como pobre, quer tudo hoje. O rico aceita o desconforto temporário. Ele espera, ele planta, ele assiste o tempo trabalhar por ele. Você, enquanto isso, está trabalhando pelo tempo dos outros. Entendeu? A ilusão do progresso. Você ganha um aumento, compra um celular novo, faz uma viagem parcelada, e sente que está vencendo. Mas pare e pense: você está mais livre? Ou apenas mais confortável dentro da sua prisão? Einstein provou que o tempo não é constante. E talvez o seu esteja escorrendo mais rápido do que imagina. Veja, se você tem 25 anos e não começou a investir, já está atrasado. Se tem 35 e ainda vive no limite do cartão, está cavando sua própria cova financeira. Se tem 50 e ainda depende do INSS, a verdade é cruel, mas precisa ser dita. Você foi enganado, e nem percebeu. O relógio está correndo. Dinheiro é tempo armazenado. Cada real que você gasta sem consciência é um pedaço da sua vida que você nunca vai recuperar. E pior, é uma oportunidade que você matou antes de nascer. Einstein via o universo como uma máquina precisa, cheia de padrões invisíveis. E o mundo financeiro é igual. Há leis, ciclos, princípios. Mas quem não enxerga, sofre. Você trabalha 8 horas por dia. Mas talvez nunca tenha parado 8 minutos para entender como o dinheiro funciona. Você diz que não tem tempo para estudar finanças. Mas passa horas no Instagram, no TikTok, na série nova da Netflix. Você troca tempo por distração, enquanto os que entenderam Einstein trocam tempo por liberdade. A verdade dura: Einstein não era economista, mas entendeu o que quase nenhum economista entende: o poder do tempo sobre o dinheiro, e do dinheiro sobre a vida. Você não precisa ser gênio para enriquecer. Precisa ser paciente, constante, consciente, mas isso dói, porque exige renúncia. E quem foi condicionado a viver de prazeres imediatos, odeia renunciar. Mas anote isso, e grave no fundo da sua mente: todo real que você não investe hoje, vai fazer falta no futuro. E o tempo não perdoa ninguém. Sócrates é lembrado por uma única frase. Simples, direta, imortal: só sei que nada sei. Mas o que poucos percebem é que essa frase não é uma confissão de fraqueza. É o primeiro passo em direção à verdadeira sabedoria. E quando o assunto é dinheiro, essa frase é ainda mais necessária. Porque a verdade que ninguém te conta é a seguinte: a maioria das pessoas está pobre não por falta de dinheiro, mas por excesso de certezas erradas. Elas acham que sabem economizar, acham que sabem investir, acham que sabem o que é riqueza. Mas nunca estudaram de verdade, nunca questionavam, nunca foram humildes o suficiente para dizer: eu não entendo nada de finanças. Preciso aprender. E é aí que tudo começa. A ignorância que custa caro. Sócrates vivia andando pelas ruas de Atenas, perguntando às pessoas coisas simples. E destruía, uma por uma, as falsas certezas que elas carregavam. Se ele estivesse vivo hoje, talvez te perguntasse: o que é dinheiro para você? Qual é a diferença entre ganhar e enriquecer? Você realmente sabe como funcionam os juros que paga todo mês? E talvez, como os atenienses, você ficasse irritado. Porque a ignorância dói quando é exposta. Mas é justamente aí que mora o problema. Você prefere sentir vergonha do que sentir evolução. O sistema em que vivemos foi construído para que você nunca faça perguntas. Para que aceite tudo. Para que assuma que o que sabe é o suficiente. Mas não é, você não sabe. E quanto mais cedo admitir isso, mais cedo começa a sua libertação. A mente do pobre, opinião sem conhecimento. Veja como o pobre pensa. Ele escuta uma dica de um amigo e aplica. Ele vê um vídeo de 30 segundos sobre ações e se acha investidor. Ele compra um curso e nem termina. Ele culpa o governo, o patrão, os impostos, menos a própria ignorância. Agora veja como o rico pensa. Ele duvida de tudo. Ele pergunta, estuda, lê, reflete, testa. Ele tem humildade para dizer: não sei, mas quero saber. Sócrates jamais teria um perfil ostentando ganhos rápidos. Ele não venderia ilusões.
Ele arrancaria de você todas as crenças falsas sobre dinheiro, até sobrar o essencial. E esse essencial começa pela dúvida. O questionamento que transforma. Pare agora e pense: de onde vem sua visão sobre dinheiro? Da sua família? Da escola que nunca te ensinou educação financeira? Da TV? Das redes sociais? Será que sua forma de lidar com o dinheiro é realmente sua? Ou você apenas herdou o padrão da escassez e agora o repete em silêncio? Você não nasceu pobre apenas de recursos. Você nasceu pobre de consciência. E Sócrates diria que essa é a pior forma de pobreza. A prisão invisível. Você já viu alguém que vive endividado, mas se recusa a mudar o comportamento? Que gasta mais do que ganha, mas diz que trabalha demais para se privar. Que está no fundo do poço, mas acha que sabe o que está fazendo. Essa é a prisão mais perigosa que existe. Não tem grades, tem certezas. A certeza de que investir é arriscado, de que dinheiro é sujo, de que quem enriquece trapaceia. Certezas herdadas, certezas sem raiz, certezas que te impedem de ver a verdade. Sócrates e o dinheiro como espaço mental. Sócrates não acumulou ouro, ele acumulou sabedoria, porque entendeu algo profundo. A mente é o único lugar onde a verdadeira riqueza pode começar. Enquanto você não reprogramar sua mente, enquanto não aceitar que não sabe, enquanto não silenciar o orgulho e abrir espaço para o aprendizado, você continuará sendo rico em desculpas e pobre em resultados. A lição que destrói o ego. Aqui vai a verdade que ninguém quer ouvir. Você não sabe o suficiente para enriquecer. E tudo bem, isso é libertador. Porque é quando você diz, não sei, que você começa a aprender de verdade. É quando você questiona cada pensamento automático sobre dinheiro, que as portas da riqueza se abrem. O problema não é você não saber. O problema é achar que já sabe tudo. Sócrates colocaria um espelho na sua frente e perguntaria: você tem coragem de destruir o que pensa sobre dinheiro, para construir algo verdadeiro? Se a resposta for sim, você já está na frente da maioria. Porque a maioria vai viver e morrer com certezas que nunca questionou. Você conhece alguém que ganha bem, mas vive estressado, endividado, vazio? Pois é, ter muito dinheiro nunca significou ser rico. E quem nos lembra disso é um dos homens mais sábios que já existiu, Lúcio Aneu Sêneca. Filósofo estoico, conselheiro do imperador, milionário da Roma antiga. Mas mesmo cercado de ouro, banquetes e poder, ele dizia algo que poucos hoje têm coragem de repetir. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Sim, a verdadeira pobreza não está no bolso. Está no desejo incontrolável, na fome eterna por mais. Mais coisas, mais status, mais aprovação, mais vazio. A riqueza que te possui. Hoje, você mede a riqueza de alguém pelo carro que ela dirige, pela casa onde mora, pelos restaurantes onde posta foto. Mas Sêneca te perguntaria outra coisa: esse homem é dono da vida dele? Ou escravo das aparências? Porque o que o mundo chama de sucesso, muitas vezes é só uma prisão de luxo. Pessoas que vivem endividadas para parecer bem-sucedidas, que sacrificam sua paz para sustentar um estilo de vida que não podem bancar, que compram coisas que não precisam, para impressionar gente que nem gostam. Sêneca olharia para isso e diria: esses não são ricos, esses são reféns. A cultura moderna te ensina que consumir é liberdade, mas consumir sem consciência é apenas outra forma de prisão. Você trabalha o mês inteiro, recebe o salário, e antes mesmo de respirar, ele já foi embora. Financiamento, parcelas, cartão, aluguel, fatura, aplicativo de entrega. E o pior, você nem sabe para onde foi o dinheiro. Isso não é liberdade, isso é ser escravo com o Wi-Fi. Verdadeira riqueza. Sêneca acreditava que a riqueza mais poderosa era a liberdade interior. A capacidade de dizer não, de escolher com quem andar, o que fazer, o que recusar. Riqueza não é ter mais, é precisar de menos. É dormir tranquilo, sabendo que não deve nada a ninguém. É ter tempo para os filhos, para a saúde, para a vida. Mas isso não dá para parcelar.
Sêneca te dá uma escolha. Você quer parecer rico ou ser livre? Parece simples, mas a maioria já escolheu o caminho da prisão disfarçada. E você, vai seguir tentando vencer um jogo que foi feito para te manter preso? Ou vai abandonar a corrida e construir a sua própria definição de riqueza? Agora você sabe, Einstein, Sócrates e Sêneca viverão em épocas diferentes. Mas todos enxergaram uma coisa que você ainda ignora. A pobreza não começa no bolso. Ela começa no pensamento. Você pode continuar acreditando que o problema é o salário, ou o governo, ou o mercado, ou o azar, mas enquanto não enxergar que sua mente foi programada para ser pobre, nada vai mudar. Einstein tentou te alertar. O tempo é relativo, e os juros compostos são uma força quase divina. Mas você continua trocando tempo por prazer imediato, por distração, por aparência. Sócrates te ensinou a humildade de dizer, não sei, mas você ainda prefere fingir que entende, que tem controle, que está no caminho certo, mesmo afundando a cada mês. Sêneca te mostrou que o verdadeiro rico é aquele que precisa de pouco. Mas você ainda confunde liberdade com consumo, sucesso com aparência, paz com parcelamento, e agora vem a parte mais dura. Se você morrer pobre, a culpa não será do mundo, será sua, por nunca ter parado para filosofar sobre o dinheiro. Você não precisa de mais dicas financeiras. Não precisa de mais aplicativos, planilhas ou gurus. Você precisa de coragem para pensar diferente, para recusar o padrão, para dizer não à ignorância confortável, e sim ao desconforto que liberta. A maioria das pessoas vive como zumbis financeiros. Trabalham, gastam, reclamam e morrem. Mas você ainda tem uma escolha: pensar como um escravo, ou agir como um filósofo. A diferença? O escravo quer consumir, o filósofo quer entender, e o que entende, vence o jogo. Agora, desligue esse vídeo. Mas não desligue sua mente. Porque talvez, e só talvez, hoje tenha sido o primeiro dia em que você realmente começou a pensar sobre o que é ser rico. E se você quer continuar acordando para esse tipo de verdade, se inscreva no canal. Aqui, a gente não entrega conforto. A gente entrega consciência. E isso, vale mais que ouro.